No encontro passado, nós encerramos aquilo que nós definimos como unidade 1, em que nós estudamos como estava a América antes da chegada do europeu. E vai ser nessa unidade 2 que nós vamos estudar o quê? A chegada dos europeus na América. Então, nós vamos ver o que. Tá, afinal de contas, o que estava acontecendo na Europa que fez com que os europeus, naquele período, começassem um processo de expansão e trazendo eles, portanto, até a América. Então, primeira questão é a questão dessa aula, né? O que trouxe eles até, né, nessa expansão comercial e marítima. E a segunda é, no próximo encontro, acho que a gente não vai avançar tanto hoje, vai ser, e como foi esse encontro entre o espanhol e os povos nativos da América? Como foi esse encontro? Como que ele aconteceu? Como foi a conquista? Né? Por que ela aconteceu? Como foi? Então, são essas questões que nós vamos tratar nessa unidade. E vamos avançar para dentro dessa unidade ainda para pensar a colonização. E aí eu vou fazer uma atividade com vocês, as minhas aulas, né, desse conteúdo serão um estudo da América espanhola e da América portuguesa, como que ocorreu a colonização na América. E aí nós vamos tentar identificar que teve semelhanças, né? Nós vamos ver que o processo de colonização da América portuguesa teve muitas semelhanças com o processo de colonização da América espanhola. E isso vai facilitar muito o estudo de vocês da América, tá? Então, a minha intenção é fazer nessa comparação para que a gente não trate o Brasil como deslocado, e sim pensando que, ao mesmo tempo que nós estávamos passando por esse processo, o que estava acontecendo no resto da América. Então, essa unidade 1 vai abarcar isso, tá, pessoal? A chegada dos europeus, né, a conquista e a colonização. Tranquilo? Então, damos início, portanto, né, à unidade 2. Nessa unidade, é importante a gente retomar um pouco o que nós estávamos vendo no ano letivo que terminou, no ano letivo passado. Eu lembro que, com vocês, nós já havíamos começado a estudar o chamado período moderno. Né? Estudamos a crise do sistema feudal e a formação dos estados modernos. E aí, vamos só dar uma lembradinha? A aliança entre quem mesmo? Entre rei e burguesia? Isso aí, Edu, salve! A aliança entre rei e burguesia, né, que contribuiu para a centralização do poder nas mãos Rei. do rei, muito bem. Então, contribuiu com essa centralização do poder. Então, a partir desse momento, nós temos a configuração dos chamados estados modernos, que figuraram na Europa, né, de maneira geral, né? A gente estuda de maneira geral, porque não é possível estudar de um por um, mas de maneira geral, vigorou entre o século XVI e XVIII, tá? Então, nós vimos também um pouco das reformas que aconteceram, como que a Igreja Católica começou a receber críticas, e a partir desse século XVI, outras religiões surgiram. Vimos isso no ano letivo passado, né, de forma rápida também, mas foi muito útil, porque agora nós percebemos que a Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa, e isso vai influenciar como ela vai agir na América, na busca de fiéis. Então, é um contexto importante. Vimos um pouco do renascimento cultural e científico, e agora a gente vai continuar pensando nesse período moderno, a economia mercantil e a expansão marítima, que é o que, afinal de contas, trouxe essas nações europeias, né, para o processo colonial. Então, só para situar o que nós vimos e onde nós vamos continuar estudando, tá? Então, vamos lá. Essa imagem eu gosto bastante, né? Eu não sei se vocês conseguem ver bem, de forma nítida, mas ela é uma imagem que ela representa muito o que os europeus pensavam nesse período da história. Porque século XVI, né, nós já estamos falando do período de renascimento cultural, renascimento científico, mas é importante falar que existia uma mentalidade ainda com traços daquele período medieval. Então, a gente tem uma mudança de mentalidade que não foi rápida, que ela acontece durante o período moderno. Então, veja só essa imagem, né? Nós temos aqui a representação de um europeu e ele está aqui, parece que são pequenas ilhas, né? Em torno dele de um oceano. Então, a gente percebe que nessas ilhas, essas porções de terra, temos aqui castelos. Aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, né, mas tem aqui a representação de um castelo. Em terras um pouco mais distantes, nós também temos castelos. Então, assim, essa imagem é para começar uma reflexão sobre o que os europeus conheciam, afinal de contas, da geografia do mundo nesse período.
o conhecimento da geografia, que vocês estudam hoje lá com o professor Denilson, com o professor de geografia, isso é uma construção histórica, tá? Hoje, o conhecimento que ele ensina para vocês é o que nós avançamos em produção do conhecimento hoje. A geografia medieval, no início do período moderno, nessa transição, era outra. Nós estamos falando de uma outra visão sobre a geografia. E os europeus, portanto, eles não tinham a compreensão do que era o mundo e que o mundo ultrapassava as fronteiras por eles conhecidas. Se nós estudamos que a Europa, no período medieval, ela se fechou muito dentro dos feudos, e foi no final do medieval, né, século XI, XII, XIII, tivemos aquela transição, renascimento das cidades, renascimento do comércio, mas é importante falar que nem todas as pessoas tinham esse conhecimento amplo do mundo, e que, de maneira geral, o conhecimento dos europeus ainda era muito restrito à Europa e ao universo que eles conheciam. Então, quando pedisse para o europeu retratar o mundo, muito provavelmente, ele estaria ligado a essa representação do mapa mundi, né, feita em 1459 ou entre 1463. Então, nesse período, as representações feitas do mundo eram muito parecidas com o que se conhecia na Europa. E aí nós avançamos, tá? Então, esse processo que leva as pessoas, seres humanos, a expandir do ponto de vista comercial, é um processo que foi acompanhado por uma transformação na mentalidade, né, no conhecimento real que as pessoas tinham sobre o mundo. Até o início do período moderno, vigorava-se muitas lendas, muitos mitos que tiveram origem lá no período medieval. Um exemplo desses mitos é que o mundo era plano e que ele acabaria depois de algumas regiões, tá? Então, essa mentalidade ela era muito forte nesse período da história, tá? A Europa, né, nesse contexto, você tem algumas representações do mundo plano. E é nesse período que você tem uma transformação a partir da expansão comercial e marítima. Quando se pensava um mundo para além da Europa, se pensava em um mundo que fosse muito similar ao da Europa. Daí o choque cultural dos europeus quando chegaram na América e viram um mundo completamente diferente daqueles que eles tinham como referência. Esse outro mapa aqui também interessante aqui é um mapa que ele é uma reprodução provável de um mapa grego, né? Então, não tem certeza da origem desse mapa, mas é uma reprodução. Ele era muito conhecido na Europa do século XIV. Então, era importante falar que nesse mapa, a gente não tem a representação de toda a África, da Ásia e da América. Cadê a América? Cadê a África aqui? Um pedacinho da África aqui em cima, um pedacinho da Ásia e a Europa um pouco mais ampla, mas nós não tínhamos representações da América, né? Então, muitas vezes, o que as pessoas conheciam era muito mais baseada numa referência de lendas do que referência concreta até o século XV. Esse aqui mapa já aqui o mapa produzido na região da Ásia Menor, um mapa árabe, de 1154. Então, ele tem uma referência do mundo, mas também centrado aqui na Europa. Aqui seria Europa, aqui seria a África, aqui seria a Ásia Menor e a Ásia aqui. Então, todas as referências que nós temos de produção de mapa, da geografia até esse período, ela é limitada ao norte da África, à Europa e a uma porção da Ásia que era conhecida. Então, por que eu trouxe isso? Para começar a aula e para dizer o seguinte: até o século XV, acreditava-se que o mundo era plano, né? E que se saísse para viagens muito longas, as pessoas cairiam no abismo e portanto, não retornariam. Essas e outras histórias fabulosas de lendas, né, baseadas ali em ilustrações, por exemplo, do Marco Polo, né, que falavam de seres fabulosos, eram muito comuns nas narrativas da Europa. O mapa que nós temos de 1502, então, início do século XVI, nós já vamos ter algumas dimensões maiores, né? A gente vai ver que em 1502, aqui um mapa já com todo o continente africano e com uma extensão da América. E aí vem a questão, tá, mas de onde veio esse conhecimento que permitiu aos europeus conhecer um pouco mais a geografia, né, a partir de 1502. E esse conhecimento vem justamente da expansão comercial e marítima, tá? Então,
Por isso que é importante a gente demarcar que os europeus, eles não saem para as navegações conhecendo esse mundo. Eles saem para as navegações sem saber o que tinha na frente deles e sem saber o que eles iam encontrar. Ponto. Dito isso, a pergunta é: qual o primeiro país que começou a expansão? Você sabe? Lembra lá do ensino fundamental? Vou ser sincero que eu tô chutando, dizendo Inglaterra, mas é porque é o meu chute, assim. Foi um bom chute, mas você não acertou. Você não acertou porque a Inglaterra estava muito ocupada nesse período. Ela estava com a França, estava resolvendo. Teve a Guerra dos 100 Anos, e depois que finalizou a Guerra dos 100 Anos, com a França, ela passou a resolver suas guerras internas, a disputa de poder entre duas dinastias, que ficou chamada de Guerra de Duas Rosas. Então, a Inglaterra não foi a primeira para sair para a expansão comercial e marítima, porque ela estava em processo de centralização política, disputas políticas, ora externas, ora internas. Então, Cara, esses conflitos você, tardaram um pouco. não Então, foram os portugueses? perfeito, aí sim, aí você acertou pontualmente. E agora eu Foram os lembrei, portugueses. é que agora eu lembrei de fato de alguém falando sobre que os portugueses tiveram uma grande vantagem, eram muito bons nessas navegações marítimas, daí eu lembrei que era isso. Tem até uma musiquinha do Hits, do Chico, que eu gosto de colocar nas aulas da história. Hoje eu não trouxe ela, mas eu gosto bastante, que canta lá. E Portugal foi o primeiro, estado forte e pioneiro. É porque grana tem e manja de navegação. Mas aí eu não vou cantar porque eu canto mal pra caramba, mas eu recomendo. Vocês colocam lá no Google Hits do Chico, Expansão Marítima. Ele é bem animado, ele canta lá bem legal. Enfim, pessoal, foi Portugal. Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro a dar início nessa expansão comercial e marítima. E alguns motivos ajudaram Portugal a ser o primeiro a sair para essas expansões. Então a gente tem aqui Portugal saindo e vamos começar por que Portugal foi o primeiro. Primeiro motivo, ele já estava em paz interna. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Vou escrevendo. O que significa isso? Paz interna. Ele já tinha feito a sua centralização do poder na mão de quem? Do rei. Do rei. Prof, você não falou nas aulas disso que Portugal foi um dos primeiros a começar o processo? Uhum. Eu acho que eu tinha tocado nesse assunto, mas aí, né, pra gente retomar, né, a gente esqueceu algumas coisas, eu sei que o tempo passa, né, a gente esquece. Eu já tinha comentado alguma coisa, mas bem por cima. Você que tem memória boa, Edu. O segundo motivo de Portugal ter sido o primeiro para a expansão comercial e marítima está relacionado a, ao conhecimento tecnológico. Portugal, e a partir do rei de Portugal, ele vai incentivar as pessoas, né, principalmente pessoas ligadas a essas áreas, enfim, ao estudo efetivo, seja de embarcações, seja da produção de novas tecnologias marítimas. O uso da vela triangular passou a ser né, que foi uma inovação para a época. A bússola não foi criação portuguesa, mas ela foi trazida para Portugal. O astrolábio, que permitia se localizar mesmo em alto mar, né, por meio da referência dos astros, né? A utilização de armas de fogo, que também foi importante no processo de expansão, porque dava aos europeus um poder militar maior. Então, essas tecnologias, né, esses avanços tecnológicos, eles foram extremamente importantes nesse processo de expansão. E temos mais dois motivos. A localização geográfica. Aqui fica Portugal, bem na península ibérica. E por que essa localização geográfica foi boa? Porque, bom, Portugal já tinha seus portos, já tinha o mar ali no jardim da casa. Então, essa expansão marítima, né, já partiu de uma proximidade. Nós temos regiões da Europa que não tem saída, que não tem saída para mar, ou que tem muito distante, né, que tem um litoral pequeno. Não era o caso de Portugal. Portugal tinha um litoral significativo e estava ali de frente para o Oceano Atlântico. Ok? Então, essa centralização do poder, né, que deu a Portugal uma paz interna, os avanços tecnológicos, a localização geográfica, fez com que Portugal buscasse navegar.
Tá, mas professora, por que navegar nessas terras desconhecidas? Por que eles não navegaram no mar Mediterrâneo, que eles já conheciam? Por que não no Mediterrâneo? Bem que eles queriam, né? Vou deixar vocês responderem por que eles não conseguiram navegar no Mediterrâneo. Se não me engano, tava tendo umas treta por ali. E daí eles estavam tentando fugir pro outro lado, né? Altas tretas, porque, vamos lá, a região do Mediterrâneo era controlada pelas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, e também tinha a presença, né, em algumas regiões, né, portos que pertenciam ao Império, ao Império ali de árabe naquela região, né? Então, mas principalmente quem dominou o mar Mediterrâneo foram as cidades italianas. Então, esse domínio, né, de Gênova, daquela região de Gênova, Veneza, o domínio dos comerciantes dessas regiões faziam com que Portugal, opa, vocês querem comprar os produtos que nós trazemos, vocês comprem de nós, mas quem domina essas rotas comerciais eram as cidades italianas. Então tinha concorrência ali. Né, esses portugueses, eles não iam conseguir fazer esse comércio porque aquela região já tinha portos, estrutura e um domínio dessas cidades, né, italianas. Então, realmente tinha algumas tretas ali que não era possível. Diante disso, o que fazer? Né? O que fazer? A ideia era, o que era muito valorizado nesse período? As especiarias. Pimenta, cravo, noz moscada, marfim, enfim, especiarias. Por que isso era tão valorizado? Né, tem até alguns memes que falam, poxa, eles cruzavam os continentes para buscar temperos. Pessoal, não tinha geladeira, né? O que era comer aquela carne só em cima de uma banha, assim, sem um salzinho, sem um temperinho, sem um gosto? E aí, pensa depois de uma semana que você matou aquele animal, aquele sabor, assim, de carne em putrefação, saborosíssimo. Então, assim, essa questão, né, das especiarias, ela teve um valor comercial muito grande, porque era uma demanda alimentar da época. Então, tinha uma circulação e uma recepção muito boa. O que fazer para conseguir essas especiarias se não dava para buscar elas pelo Mediterrâneo? Bom, simples. Vamos procurar uma outra rota comercial. Então, a partir do ano de 1415, tem início 1415, a primeira conquista 1415. A primeira conquista portuguesa na África, chamada de Ceuta. Tá? Eu não coloquei aqui no mapa, né, mas é importante falar, a primeira foi ali, Ceuta, 1415. E a partir dessa, outras regiões passaram a ser conquistadas. Né? Então, alguns marcos foram muito importantes. Portugal demorou 1415, a primeira conquista, para conseguir chegar nas Índias, 1488. Poxa, demorou, né? Quem é bom de matemática aí que faz o cálculo pra gente. 73, né? Se eu não errei. Eu não gosto de fazer conta em sala, mas é que às vezes a gente erra. Então, vamos lá. Muito tempo, não foi uma conquista fácil para chegar na região aonde os portugueses conseguiriam as especiarias. Foi um processo muito lento. E uma das regiões, né, tivemos muitos desafios que esses portugueses foram encontrando. Um deles foi no Cabo do Borjador. Eu vou até colocar aqui a imagem, essa aqui é a região do Cabo do Borjador, porque uma das lendas da Idade Média era que depois do Cabo o mundo acabava. Então, conseguir contornar o Cabo e voltar para a Europa era uma vitória, né? Então, o Cabo do Borjador foi contornado em 1434, né? Depois de 15 tentativas que foram fracassadas. Eu até coloquei um videozinho aqui, vou deixar rodar, depois eu volto, tá? Só um minutinho. No vídeo anterior foi comentada a dificuldade dos lusos de avançarem na costa africana, em especial o ponto mais ao sul conhecido, que por tão difícil de contornar, recebeu. Foram 15 tentativas registradas desde 1423. Então, em 1434, Julianos finalmente contornou o cabo, hoje chamado Bojador. A dobragem do Cabo Bojador por Julianes constituiu um marco importante na expansão portuguesa, pois, por um lado, desfizeram os mitos medievais. Havia a crença de que a terra fosse plana como uma bandeja, que houvesse um abismo onde os navios despencariam. Destruiu-se a crença fixa dos marinhenses de que o oceano não era navegável para além do Cabo Bojador, e, por outro lado, abriu-se o caminho para a exploração da costa ocidental da África. Embora a viagem até o Bojador fosse relativamente tranquila, o retorno
era uma operação complexa, já que os ventos sopravam na direção oposta. Os marujos teriam uma viagem sem volta. Então, para seguir avançando, houve a necessidade de aprimoramento das embarcações. Tanto a barca quanto o barinel eram embarcações que usavam velas retangulares. Esse modelo de vela avançava muito lentamente contra o vento, quando entra em cena a caravela. Originárias dos antigos caravos, as lagostas árabes, as caravelas revelaram-se uma das mais brilhantes contribuições do gênio português à inventabilidade humana. Com cascos de fios e velas de pano triangular, as chamadas latinas, as caravelas podiam navegar contra o vento com muito mais facilidade e rapidez. Com a manobra chamada bulinar, que consiste em navegar em zigue-zague, trocando as velas de lado, permitiu o navio avançar contra o vento com mais facilidade. Ok. Voltei, gente. Não sei se vocês conseguiram ouvir bem a narração dele, mas é interessante a gente perceber essa questão, né, do que era a tecnologia da época e como que essa tecnologia foi contribuindo nesse processo de expansão. Então, 1415, né, Ceuta, 1434, Cabo do Borjador, 1488, né, contornando aqui embaixo, o Cabo da Boa Esperança, né, então assim, chamado também de Cabo das Tormentas, em 1498, chegando aqui na Índia. E nesse processo, Portugal foi fazendo colônias nessa região da África. Então, várias colônias foram estabelecidas, região de exploração dos portugueses da África. E também aqui, chegando na Índia, tá? Então, os portugueses foram os primeiros, e esse foi o processo de expansão portuguesa. No entanto, os portugueses não ficaram sozinhos nessa empreitada. Eles também tiveram companhia de uma outra nação. Lembram qual é? Os espanhóis? Muito bem, foram os espanhóis. Então, quem foi assim, né? A gente tem ali um marco, né, para a expansão espanhola. Após resolver as situações internas de disputa entre os reinos espanhóis, ela se resolveu a partir do casamento de Isabel e Fernando, né? Foram dois reinos que se uniram e deram início, portanto, a um período histórico da Espanha de paz interna e foram para as grandes navegações. Eles recebem uma proposta, né, do Cristóvão Colombo. Ele havia primeiro proposto ao rei português, mas como Portugal já estava fazendo a circunnavegação, Portugal não aceita, né, aqui tá até uma brincadeirinha, né, rechaçado, né, não foi aceito por Portugal a proposta para circunnavegar o mundo e chegar até as Índias. Essa foi a proposta do Colombo. No entanto, quem aceita essa proposta foram os espanhóis. Então, os espanhóis vão financiar essa frota, né, que vai trazer Colombo até a América Central, né, até a região da América. Quando ele chega, ele acredita ter chegado às Índias, então ele não vai saber que aquilo que ele chegou, que aquela região, será um novo continente. Esse continente depois vai ser identificado pelo Américo Vespúcio, mas tanto daí o nome América, né, que identificou que essa região era um continente. Mas é claro que esse conhecimento já era sabido das sociedades nativas, né, mas enfim, vamos voltar para esse contexto, não. É só chamar a atenção que recebe o nome, então, de América. E então os espanhóis, eles aprovam, né, essa proposta de Colombo para tentar circunnavegar o mundo, né, por meio dessas embarcações. Então serão 3 embarcações, né, a La Santa Maria, La Pinta e La Niña, né, e eles vão sair da Espanha, né, e vão chegar até aqui nessa região da América Central. E aqui, né, é que a gente vai ter, então, a chegada dos europeus na América. Os primeiros europeus a chegarem na América são os espanhóis, ali em 1492. Mais tarde, os portugueses, fazendo esse trajeto aqui, que eles já conheciam, que é esse trajeto para contornar a África, aqui, é que eles vão se afastar um pouco desse litoral africano, vão fazer uma parada no continente americano, né, na região do Brasil, aqui, vão se afastar um pouco do continente americano, do continente africano, vão chegar aqui e parar na costa do que hoje é o Brasil, mas vão seguir sentido as Índias, que era o destino deles. Mas os primeiros a chegarem nesse continente são os espanhóis. Então, Espanha e Portugal são os primeiros a dar início a essas navegações e, portanto, a chegar a esse continente, né, os primeiros europeus a chegarem nesse continente
americana. E aqui a gente tem uma imagem mais das tecnologias, né? O que é o astrolábio, o quadrante, aqui a caravela, um mapa de navegação que foi produzido nesse contexto, a bússola. Então, essas tecnologias, elas foram muito importantes nesse processo, né, de expansão, né, dos espanhóis e portugueses. Posteriormente, tardiamente, outras nações vão expandir, mas nesse primeiro momento é Espanha e Portugal. E é claro, se os dois são as primeiras nações a fazer a expansão comercial e marítima, o que eles vão fazer? Acordos entre eles. Um desses acordos fica conhecido como Tratado de Tordesilhas. Antes dele, teve outros, né? Teve a bula intercoeteira, que foi a primeira divisão, mas a bula acabou sendo substituída. Então, nós não falamos muito da bula, né? Acabamos falando mais do Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas vigorou por mais tempo. E o que foi o Tratado de Tordesilhas? Vocês se lembram? Eu lembro que ele dividiu o território entre Portugal e Espanha, mas não exatamente como. E isso foi uma divisão do território entre Portugal e Espanha. E portugueses e espanhóis concordaram com essa divisão. A divisão propunha que 300 léguas após essa região aqui que já era de conhecimento português no litoral africano, 300 léguas, até 300 léguas, todo o terreno que tivesse pertenceria dessa região, só um pouquinho que sumiu aqui meu mouse, isso, dessa região para cá, né, desse litoral africano, 300 léguas, pertenceria aos portugueses, o que passasse disso pertenceria aos espanhóis. E aqui, né, no outro lado do mundo, né, você teria um outro tratado que ele, enfim, demarcaria, né, o fim desse tratado de Tordesilhas, digamos. É interessante a gente, antes de falar mais desses tratados, antes de ir para esse assunto, só falar o seguinte, que teve uma instituição que legitimou esses acordos. Esses acordos foram feitos entre Portugal e Espanha, mas teve uma outra instituição que validou esses tratados. Vocês imaginam qual possa ser? Calma, não tinha os negócios franceses ali pra cima? Ou não tem nada a ver? A calma para cima onde? Domínios franceses aqui? Ainda não, vai ter mais tardiamente. Na América, os franceses vão chegar, mas vão chegar mais tarde. É que me veio a Guiana Francesa na cabeça, mas não tem nada a ver. Né? Não tem a ver sim. Tem a ver, você tá certo, mas aqui os franceses vão conquistar essa região mais tarde. Né? No primeiro momento, eles não vão ter saído para essa expansão. E essa tua fala é boa da França. Inclusive, tem uma fala do próprio governo francês, que eu ia lembrar. É o seguinte, quem junto com o Estado português e com o Estado espanhol validava os contratos era a Igreja, era o Papa. O Papa validou esse Tratado de Tordesilhas. Inclusive, quando os franceses começam a navegar, vai ter uma frase, né, que vai ficar conhecida que no sentido de pensar assim, eu quero ver o atestado de Adão, que deu a portugueses e espanhóis o domínio do mundo, e não a franceses, ingleses e outros povos, né? Por que foi dividido só entre franceses e espanhóis? Né? Mas então, só para a gente pensar que esses tratados, né, entre Portugal e Espanha, né, foram mediados pelo Papa, né? E a partir disso, essas regiões que foram sendo encontradas por portugueses e espanhóis, regiões habitadas, com impérios, nós já estudamos isso, mas na visão do espanhol e do português, essa região passou a pertencer à Espanha e passou a pertencer a Portugal, se tornaram área pertencente aos impérios. Então, isso que nós vamos chamar de Brasil depois, não vai ser Brasil, tá? Brasil vai ser só depois de 1822. Antes disso, vai ser Império Português na América. É Império Português na América, não era Brasil, não. Brasil só depois da independência. A gente fala Brasil, colônia, Brasil, não. A gente fala porque a gente acostuma a falar dessa forma, mas a denominação histórica é Império Português na América. É isso que essa região do mundo foi nesse período. Tá? E a parte espanhola era, claro, Império Espanhol da América, fazia parte do Império Espanhol. Ok? Então, os portugueses, eles chegam aqui também, aqui
a partir de 1500, a gente falou um pouco ali dos espanhóis chegando na América Central, em 1492, em 1500, os portugueses chegam, né, uma frota de Pedro Álvares Cabral, com destino à região das Índias. Ele faz uma parada aqui, mas depois segue, né, em destino às Índias. Essa parada é muito polêmica. Eu vou até passar a fala, que eu acho que alguém vai polemizar essa parada. Pode falar, Edu. Eu não sei se é só pra mim, mas tá meio ruim o áudio. Não sei se é só pra mim. Ele começou a dar um chiadão. Talvez seja aqui em casa que a internet não tá boa. Vocês estão conseguindo ouvir? Os demais estão ouvindo? Tá ruim pra todo mundo. Pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Eu fico feliz, porque se cair a internet aqui, a aula acaba, gente. Porque eu tô no sítio, eu não consigo nem fugir pro IF. Então, veja, essa parada dos portugueses aqui na América Central na América do Sul, desculpa, foi muito polêmica, porque durante muito tempo se discutiu que tinha sido por acaso a chegada dos portugueses aqui. Hoje essa ideia já não é aceita, porque estudos feitos, os documentos dos próprios portugueses, aqueles documentos feitos dos dias de viagem, os acompanhamentos dos viajantes que relatavam o dia a dia das embarcações, era muito comum encontrar referência, enquanto os portugueses faziam o caminho contornando a África, encontrar referências de aves, né, de aves vindo, aves fazendo passando em algumas distâncias. Então, os portugueses, eles tinham ciência da existência de regiões, né? O que os portugueses não tinham dimensão era se eram ilhas, que poderiam ser apenas ilhas, poderia ser, né, qual a porção de terra. Então, esse afastamento, né, das embarcações portuguesas que trouxe até a América, que durante muito tempo se atribuiu a uma fatalidade, né, hoje a gente entende que não foi uma mera fatalidade, que os portugueses tinham sim conhecimento de que existia, ou de que tinham, né, principalmente depois que os espanhóis chegam na América Central, ou seja, eles encontram território, então pode ser que nessa região também tenha, então que esse afastamento não foi tão por acaso, que havia uma intencionalidade de saber se realmente tinham outras regiões, e segundo, tinham evidências que, por exemplo, eram perceptíveis pelas aves, pelo processo de migração das aves, que muitas vezes essas embarcações encontravam em alto mar. De uma forma ou de outra, o acaso ou a intenção, ela não é, né, central para nós pensarmos hoje, mas é interessante demarcar o tempo. 1500, portanto, esses portugueses chegam aqui na América, mas eles não vão dar muita atenção nessa América em 1500, tá? Nesse período está sendo muito mais lucrativo colonizar a África e essa região aqui das Índias. Então, nesse período, a América vai ficar um pouco largada pelos portugueses, mas os tratados são feitos, né? Aqui nós temos o primeiro tratado, a Bula Intercoeteira, o Tratado de Tordesilhas, né, que é o que vigorou mais tempo, e o Tratado de Zaragoza, que é o que, digamos assim, colocaria fim ao Tratado de Tordesilhas. Se o mundo é redondo, né, e a divisão entre Portugal e Espanha, de todas as terras que estão no além-mar, então se começa para cá, vai ter um lugar para acabar, né? Então, esse Tratado de Zaragoza seria o fim do Tratado de Tordesilhas. Não sei se ficou confuso, mas dessa região aqui pertenceria toda a Espanha, todas essas terras, toda a região aqui foi, né, na visão espanhola, pertenceria ao Império Espanhol, e essa região que está aqui ao centro, o que foi conquistado na África, enfim, toda essa região da Oceania e da Ásia, pertenceria a Portugal, ok? Confuso? Tranquilo? Ah, tá, acho que entendi. Depois vocês perceberam que a Terra é redonda, eles basicamente fizeram uma linha no meio, só que como o mapa tem que ficar plano, fica duas partes. Exato, isso. Eles demarcaram ali, né, o que seria a região de exploração de Portugal e a região de exploração da Espanha, por meio desses dois tratados. É claro que esses tratados não serão respeitados pelas outras nações, a partir do momento que a França e que a Inglaterra resolvem suas situações internas e vão sair para procurar metais preciosos, vão sair para procurar, enfim, especiarias, né, produtos, esses tratados serão violados, né? Mas eles serão válidos nesse primeiro momento, ok? E aí nós vamos ter a chegada, né, do espanhol na América e o início da colonização. Nós entendemos por que eles saíram. O que os espanhóis queriam nesse período?
portugueses, espanhóis, quando eles saem para as navegações, o que eles querem? Território, coisas lucrativas em geral, um pouco de tudo que eles possam encontrar, eu acho. Muito bem. Tem uma palavrinha com 5 letras que resume bastante esse período moderno. Começa com E. Começa com e tu desligou o áudio do. Opa. Começa com. Calma. Eu acho que saiu só um pouquinho, gente. Eu já volto aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, prof. É que sumiu aqui da minha tela. Começa com L. Lucro? Lucro, muito bem. Porque havia uma mentalidade baseada no mercantilismo. Você ouviu falar de mercantilismo, política mercantil? Já ouvi falar, mas não lembro 100% o que é. Então, dentro da mentalidade europeia nesse período, a busca por ouro, prata, que são metais preciosos, daria força para a nação. Então, a partir do momento que teve a centralização do poder na mão do rei, o que esses reis passaram a fazer? A incentivar a burguesia, a fazer comércio. Então, a expansão dos portugueses sentindo a Índia, buscando matérias enfim, metais preciosos, especiarias, para serem revendidas, tinha intenção trazer esses produtos que enriqueceriam a burguesia comercial. O rei tinha interesse em enriquecer a burguesia comercial, porque foi ela que se aliou ao rei para a centralização do poder. Então, o rei devia esses favores para essa burguesia. E, ao mesmo tempo, essa burguesia pagaria uma coisa para o rei que é muito importante. É importante até hoje, né, gente? Pagamento de impostos. Então, essa expansão trouxe para o rei impostos e para esses comerciantes dinheiro. Então, a mentalidade nesse período, né, do mercantilismo é que a busca de metais preciosos, a busca ouro e prata, entendendo como metais preciosos, a busca por importar pouco e exportar muito. Comprar pouco e vender muito, mas para eu vender muito eu preciso ter esses produtos. Eu não tenho aqui em Portugal, então eu tenho que ter regiões que me entreguem para que eu possa revender. Eu tenho que ter colônias. Então, essa ideia de comprar pouco e vender muito recebe um nome bem bonitinho, chamado balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Comprar pouco e vender muito, mantendo a sua balança comercial favorável para o seu país. Quando eu vendo, eu recebo. E quando eu compro, eu tenho o quê? Pagar. E aí, onde é que vai o meu dinheiro? Para outro país. Para outro país, o que não vai manter a balança comercial favorável. Então, se a mentalidade da época é que o que fazia uma nação forte, era o metal, ter metais. Com metais eu compro exército, eu pago, eu compro armas. Com metais eu invisto no comércio. Com metais, metal é poder. Então, para uma nação ser forte, ela deveria ter muito metal acumulado, ouro e prata, né? Então, a busca por metais preciosos ou por produtos que trouxessem esses metais por meio de uma balança comercial favorável era o pensamento que vigorou nesse período mercantil. Expandir para ter lucro, 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 lucro. Então, a mentalidade que mobiliza esses europeus é muito ligada à perspectiva, é uma mentalidade da época, a busca de riquezas, a busca, porque isso trouxe para os reis poderes, isso trouxe para essa burguesia comercial riqueza. Então, essa busca de metais preciosos, de produtos para serem vendidos, dava muito ligado a essa palavrinha de 5 letras, que é lucro. Okay? Então, quando eles chegam na América, o que eles vão ver nessa América? Eles vão ver uma possibilidade de obter lucro.
Aqui eu tenho um quadro do Rivera, né, que é um pintor mexicano, do Diogo Rivera, e ele vai ter aqui algumas representações importantes que a gente vai ver no decorrer dessa unidade. Um processo que vai, aqui tem uma espada na mão dele, a imposição, o uso da força, a conquista, aqui esse homem entregando o que ele tem de ouro, né, o que ele tinha de riqueza, entregando pela força da espada. Aqui nós temos abaixo os castigos físicos que foram colocados, aqui nós temos as relações comerciais acontecendo. Nós vamos ter nessa imagem, eu peguei só uma parte dela, mas tem uma parte que vai retratar o papel da igreja. Então, é importante a gente perceber que esse europeu, quando chega, ele quer riqueza, ele quer acúmulo. Então, a gente encerra por aqui, eu não vou começar a conquista, mas no próximo encontro a gente já entendeu por que o europeu se deslocou da Europa para cá. Então, quando ele chegar nessa sociedade asteca, quando ele chegar nas cidades maias, quando ele chegar no Império Inca, a gente